Como vai? Seja bem-vindo a mais um dia de leitura da Bíblia nesse ano, o 49º dia do ano e 18º dia de fevereiro. Que possamos nesse momento nos concentrar nas Escrituras e deixar de lado qualquer outra coisa que roube a nossa atenção. Números capítulo 29. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas. Então por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos com as suas libações. Semelhantemente aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E as suas ofertas de alimentos, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 4º dia 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 5º dia 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação.
E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de alimentos, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes tolheu. E se ela for casada, e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir, e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir, e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva, ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu, e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto, e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará, ou anulará. Porém se seu marido de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações, que estiverem sobre ela. Confirmado lhos tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém se de todo lhos anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Números capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados, dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja.
E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário, e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os medianitas como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas, a Evi, e a Requem, e a Zur, e a Hur, e a Reba, 5 reis dos medianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia, e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo o ouro, e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo fareis passar pelo fogo para que fique limpa, todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja, e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens, e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, e de todos os animais. E os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000,
e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das pessoas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1000 e os chefes de 100. E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor, 16.750 siclos, dos chefes de 1000 e dos chefes de 100. Pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de 1000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Esse foi o texto separado para a nossa leitura de hoje. Não deixe de assistir nosso devocional sobre essa palavra. Sempre temos uma meditação extra sobre nossa leitura para levarmos para nosso dia. Te vejo lá!